Oi pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no canal da Fana Lopes. E lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, chega lá, clica lá em inscrever-se e coloca lá na opção todas para que você possa receber todas as minhas notificações. Hoje a gente está com um vídeo bem diferente. A gente está inaugurando hoje um quadro que se chama Conte o Seu Testemunho. E para abrir esse quadro, e eu digo abrir com chave de ouro, eu vou trazer hoje aqui uma pessoa muito especial e muito querida que vai contar o testemunho dela, né? A experiência que ela teve com Deus, com a filha dela. Então, se você que está aí desse lado aí, está achando que a sua batalha já está perdida, que o seu filho ou a sua filha estão rebeldes demais, que você acha que já não tem mais jeito, não pense assim não, porque depois do testemunho que você vai ouvir agora, você vai abrir o seu coração para novas possibilidades e para que Deus realmente, assim como fez na história dessa nossa convidada, Ele possa fazer na sua história também e na história dos seus filhos, tá bom? Eu quero, antes da gente chamar essa convidada, eu quero deixar um beijo muito especial para a família Capital em Foco. Nós estivemos juntos nesse final de semana, lá no evento que foi lá no Recanto das Emas. Elas empreendem e vencem. Foi muito gostoso, muito obrigada pelo carinho com que vocês sempre nos recebem. Muito obrigada, viu? Então, fique aí, pegue aí a sua aguinha, se prepara, porque você vai ouvir agora um testemunho lindo de conversão, de amor e de poder de Deus na nossa vida. Chama a vinheta aí, editor. Vamos ao vídeo. Então, vem comigo pra cá. Eu tô aqui então com a nossa convidada especial de hoje, é a Rosana, uma amiga muito querida, e eu conheço o testemunho dela e é sobre isso que ela vai falar com você hoje. Como eu falei, para que você veja que a sua história, ela pode ser também transformada. Da mesma forma que Deus fez na vida da Rosana e da filha dela, Deus pode fazer na sua também. Então, Rosana, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, para os nossos inscritos aqui, não inscritos também do canal da Fana Lopes. Fala um pouquinho aí com a gente. Quem é você? Só faz uma apresentaçãozinha pra gente. Amém. Então, gente, eu estou muito feliz por estar aqui, primeiramente, né, no seu canal. É um privilégio estar aqui. Eu me sinto assim até honrada, né, de estar aqui com vocês e participar desse canal. Que eu sei que esse canal vai crescer muito, eu tenho acompanhado e é uma alegria muito grande. Então eu sou a Rosana, eu sou casada com o Alexandre, vai fazer 28 anos agora, dia 10, né? Nós temos 2 filhos, a Ana Luísa, ela tem 21 anos e o Samuel, que tem 16 anos. Então nós somos pais de um casal, né? E são lindos! São. Eu sou suspeita para falar, mas são os filhos, né, que Deus nos deu. Verdade. 2 presentes de Deus para nós. Uhum. E eu também sou psicóloga, empresária. Olha, né? Bom saber. Estamos aí trabalhando e cuidando dos filhos e de casa. Que bênção. E eu, como eu falei para vocês, eu conheço o testemunho, um dos, né, Rosana? Um dos testemunhos da Rosana, e foi esse que eu pedi para ela trazer aqui para vocês, e acho ele tremendo. Eu conheço a Ana Luísa e hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente dela, né? Porque o testemunho, ela tá nesse testemunho, ela faz parte dele. E eu conheço a Ana porque a Ana, ela é colega da minha filha, então elas estudaram juntas. Foi. Acho que por uns 3 anos elas estudaram juntas. Sim. Então até aquele período ali a gente conseguiu acompanhar, elas andavam bem juntinhas, saíam juntas, brincavam. Só que depois ali, acho que a Dani já tinha 16 anos, quando elas, cada uma foi para um lado. Acho que, não sei, a Ana continuou no Colégio Batista? Continuou. Continuou e a Dani saiu, foi, né? Foi. Isso. Então dali eu já não consegui mais, assim, acompanhar. A gente perdeu um pouquinho o contato, né? E eu queria que você me dissesse uma coisa, Rosana. Você, assim, na sua família, vocês sempre
estiveram ali buscando a Deus? Sempre foi uma família voltada para a palavra de Deus? Ou isso veio depois? Ou por que motivo isso chegou até vocês? Conta pra gente. Sim, não. A gente nunca foi uma família que buscou a Deus, né? Eu me casei sem conhecer a Deus, na verdade. Eu e meu marido. Depois de 3 anos que eu já estava casada, eu e o Alexandre, né? Eu fui conhecer o Senhor. Então, eu conheci a Deus e os filhos vieram. A Ana veio com... Eu já tinha 6 para 7 anos de casada, né? E eu tive muita dificuldade para engravidar. E hoje eu entendo que isso daí não era uma dificuldade. Sim. Né? Quando eu me converti, eu me lembro, sim, com detalhes, que uma pessoa, uma mulher, hoje eu nem lembro mais quem era, mas ela colocou a mão no meu ventre no momento de oração e falou: eu consagro, o Senhor pede para você consagrar, entregar o seu ventre a Jesus. E ali a gente eu fiz, até eu era muito recém-convertida. Ali vocês eram recém-convertidos. Não, só eu, meu marido não. Tá. Aí eu entreguei meu ventre. Então, quando eu falei assim, agora eu quero engravidar, não foi tão simples assim. Porque o que é consagrar? É você entregar para Deus. E quando você entrega, você tem que se submeter à vontade de Deus. O tempo é dele, tudo é do jeito assim dele. Foi com Ana e Samuel, né? Isso. Ela consagrou, ela entregou Samuel e Deus foi dando toda a direção. Exatamente. Então, eu fiquei uns 3 anos e pouco tentando engravidar da Ana, mas no fundo eu sabia. Os médicos não tinham explicação para mim, dizia que eu era totalmente normal, meu marido também, a gente não tinha anomalia nenhuma. E assim eu engravidei depois de 3 anos. Então a Ana foi uma criança assim muito desejada. Esperada. Né? E o Samuel veio depois de 5 anos tentando. Nossa, muito tempo depois. 5 anos. Só que aí, como eu já tinha a Ana, aí eu relaxei, não procurei mais médico. E aí o Samuel veio depois de 5 anos, né? Ele foi planejado também ou veio? Não, ele veio no momento de Deus. Eu não evitava filhos. Na verdade não existe acaso, né? Não. Veio no momento certo, naquele momento que Deus preparou. Veio naquele momento. Então, os meus filhos, eu falo, Rosana, você esperou quase 6 anos de um para o outro? Não, foi Deus que escolheu esse tempo. Né? Hoje eu entendo muitas coisas. Sim. Mas... Porque, na verdade, a Bíblia fala, né? As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Tem coisa que está acontecendo hoje na minha vida, na sua vida, na vida da Rosana, que a gente fica assim sem entender, mas lá na frente, como a Rosana está falando aqui, a gente vai perceber que em todas as coisas, como eu fiz um vídeo na semana passada, em todas as coisas há um propósito muito maior, que é o propósito de Deus. Muito maior. Então hoje eu vejo, né? Então essas 2 heranças que Deus nos deu para mim e para o Alexandre, foram 2 presentes assim e foram no tempo de Deus. Graças a Deus. Não fui eu que escolhi nem o sexo, nem o tempo, nada. Foi tudo Deus que escolheu. Soberana vontade do Pai. E aí me diz, Rosana, aí você, então, quando foi que o Alexandre também resolveu te acompanhar nessa busca pela presença de Deus? Quando que isso aconteceu? Foi muito tempo depois ou não? Foi. Muito tempo. Para mim foi muito tempo. Como eu te falei, né, foi com 3 anos de casada, eu conheci o Senhor. E aí comecei uma busca, sabe? Primeiro amor. Aquela busca, sim, pela salvação dele. A gente não tinha filho. Sim. Então eu queria, porque queria que ele se convertesse. A gente sabe que é um jugo desigual, a gente sabe que são vidas totalmente diferentes. Isso. Então aí começou a minha busca, né, pela conversão dele, e foram 15 anos. Nossa! Foram 15 anos. Tempo. É muito tempo. Mas eu falo que com Deus a coisa flui. Que nesses 15 anos não foram só luta, tiveram vitórias. Claro. Inclusive o nascimento dos meninos, né?
Então, esse tempo todo, quando a Ana nasceu, o Samuel nasceu, eu ia para a igreja e eu levava os meninos comigo, né? E o Alexandre sabia que isso aí era importante. Ele não me impedia. No fundo, ele sabia. Sabia. Né? Porque, na verdade, às vezes a gente acha que a gente precisa... eu quero evangelizar o mundo, eu quero evangelizar a minha família, o meu marido. E, na verdade, às vezes, não é o muito falar, né? Não. Então, assim, às vezes não, com o nosso testemunho, com a nossa forma de agir, com a nossa transformação, a gente já começa a contagiar o outro, e o outro começa a pensar assim, epa, tem alguma coisa diferente aí. Exatamente. Né? Deus tem feito coisa boa aí, então acho que eu vou querer isso pra mim também. É assim que a coisa acontece. E a mulher, a gente sabe que a Bíblia fala assim, né, lá em 1 Pedro, né, que ela tem que ganhar o marido sem palavras. Exatamente. É pelo seu proceder, né? Então eu peguei aquela palavra, eu falei, Deus, então é pelo meu proceder? Então vai ser pelo meu proceder. E a gente começou ali, né, eu a buscar, e quando já tinha 15 anos que eu orava, né, e para ele mesmo fala no testemunho dele, né, que para ele estava muito cômodo, porque eu era a mulher sábia, que edifica a casa, virtuosa, de Provérbios 31. Eu era, né, já Deus foi me transformando, né, eu não era, não fui essa mulher a vida inteira, muito pelo contrário, eu era outra mulher. Deu trabalho para ele, né? Deu. Aí Deus fez essa transformação em mim, então para ele fala que estava muito cômodo, porque eu era aquela mulher de Provérbios 31, e os filhos sendo educados na igreja, indo para a igreja. Então, para ele, estava muito cômodo. Até o dia que Deus pegou ele e fez ele entender quem ele era. Que sem Deus, ele não era ninguém, né? E aí a gente sofreu um acidente. Vindo de uma viagem de Londrina para Brasília. Tava nós 4 dentro do carro, né? E foi em 2013, esse acidente. E aí, foram envolvidos 11 carros, pra você ter uma ideia. Então foi muito A gente já estava chegando em sério, Brasília, foi muito sério. Até hoje a gente tem essa reportagem, né? A televisão que chegou ali na hora, os jornalistas, os repórteres, né? Falam assim, meu Deus, esse carro morreu todo mundo, e realmente houve mortes, né? Que uma carreta saiu desgovernada, e nesse dia, você vê como é que o Espírito Santo fala em coisas que você não tem noção. Na hora que a gente saiu, que a gente parou, que o carro parou, e que a roda da carreta estava aqui na cabeça do Alexandre, e ela não ultrapassou o limite que Deus tinha, eu falei assim, ele falou assim, nossa, não dá para eu sair do carro. Aí eu peguei e falei assim, dá, pela minha porta. Então eu abri a minha porta, eu saí, abri a porta de trás, tirei os meninos, né, e fomos assim por um barranco que tinha, a gente muito assustado, os meninos chorando muito. E ele não tinha como sair da porta dele. E ele conta no testemunho dele que Deus falou para ele assim, sai pela porta dela. Olha só. Você, aliás, já tinha que ter entrado pela porta dela. Eu sou a porta. Gente, é tremendo isso. Porque esse detalhe. Eu estava aqui fazendo exatamente essa analogia, né? Jesus é a porta. Né? Você já tinha optado por essa porta. Exato. E ele precisava ir pelo mesmo caminho, né? Por essa porta também. Exatamente. Então, ele saiu pela minha porta, porque a roda da carreta estava na porta dele, não podia abrir. E ali ele começou a entender. Por que eu não morri? Por que Deus preservou minha família? E ele começou a fazer essas perguntas. Sim. Né? Essas perguntas. É um questionamento normal. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, a gente começa realmente a questionar muita coisa, né? Porque na verdade ele começa a fazer um rebuliço ali no nosso coração, para que a gente comece a perceber as coisas naturais, mas com um olhar sobrenatural, na perspectiva de Deus. Exatamente, Aí foi ali, né, resumindo, que ele se converteu.
Ele teve que ficar no local até de madrugada. O acidente foi por volta de umas 4h30. Ele foi chegar em Brasília por volta de 1h30 da manhã, né? Porque a pessoa precisa ficar no local, precisa dar depoimento, precisa fazer perícia e tal. Ainda mais que teve morte ali no acidente. Isso, teve morte. Então, e uma família de 4, pai, mãe e filhos, morreram os 4. Então, ele ficou naquele ambiente. Ali Deus começou a ministrar na vida dele. E quando ele chegou em casa, eu já tinha ido embora com os meninos, né? A gente providenciou alguém que fosse buscar a gente. Quando ele chegou em casa, ele falou assim: eu quero o seu Deus. Oh, meu Deus, que lindo! Então, foi isso que aconteceu, né? E às vezes a gente fica ali achando que a gente vai trazer a nossa filha, o nosso filho para a presença de Deus, o nosso marido, os nossos pais, é ali na marra, né? É ali na garra. Mas assim, o Senhor mostra a cada dia pra gente. Como diz a Bíblia, né? Não é por força nem por violência, mas é pelo poder e pelo agir do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente é levado a algumas situações difíceis mesmo, no caso de vocês, um acidente gravíssimo, para que os nossos olhos se abram, para que haja assim, um descortinamento mesmo da nossa visão. Então, eu acho lindo ver assim, o agir de Deus. E em cada caso, ele age de uma forma diferente. O tratamento de Deus para a Rosana foi assim, com o marido dela, com os filhos. O seu pode ser de outra forma. O agir de Deus, ele trata de maneira individual com cada um de nós. Ele sabe exatamente do que eu preciso para me aproximar dele, sabe exatamente do que o Alexandre precisou para atraí-lo para a presença dele. Então Deus é tremendo. É lindo. Lindo. E aí a partir daí ele começou a te acompanhar, né? Sim, aí ele começou a decolar. Sim. Né? Os nossos pastores chegam a falar que ele no início da conversão dele, que ele era um bebê superdotado. Ele já se entregou, ele já começou na obra de Deus. Então, assim, foi muito rápido. Que bacana. Então ele decolou, né? Ele não esperou, ele não ficou ali, eu sou recém-convertido, eu tenho que aprender. Não, ele já foi, botou a mão na massa. Então ele queria fazer as coisas para Deus. E aí a nossa família já mudou. Exatamente. Né? E aqui um detalhe só, Rosana, que eu acho interessante a gente lembrar, né, todo mundo, assim, que, meu Deus, eu conheci o Senhor agora, tudo vai ser diferente, vai ser só um mar de rosas. E na verdade, assim que a gente abre o nosso coração para o Senhor entrar, para o Espírito Santo habitar ali definitivamente na nossa vida, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades também. A coisa não é assim tão simples. Não. A ponto até da pessoa pensar assim, meu Deus, eu fui conhecer o Senhor e a coisa piorou. Mas não é. É porque Deus começa a trabalhar ali. Ele começa a fazer as podas dele na nossa vida, né? Ele começa a agir de forma que você seja transformado, ministrado, para que você alcance o caráter e a natureza dele. Então vem dificuldades, vem provas mesmo, mas ele garantiu pra gente. Jesus, quando ele fala assim, no mundo vocês terão aflições, né? Eu gosto de dizer o seguinte, ele nunca garantiu que a jornada seria fácil, mas ele sempre nos disse que a chegada vai valer a pena. Verdade. Então isso é que é tremendo, né? Isso é a transformação. Isso tudo que você está falando é a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Exato. E sábado eu estava falando do dia mau. Quase que não é falado, né? Quase não, porque ninguém quer ouvir sobre ele mais. Ninguém quer ouvir que existe o dia mau. Então o dia mau ele existe. Pra e ele vem. mundo. Só que eu vou falar uma coisa boa. Diga. O dia mau ele vem com um propósito na vida do Filho de Deus. Com certeza. Com certeza. E eu até falei isso, depois se você não acessou o meu vídeo ainda sobre sorte ou azar, você acredita nisso? Dá uma olhadinha lá que eu falo exatamente isso que a Rosana está falando. Deus, né, aquele que ama a Deus, né, que guarda os seus mandamentos, como diz a palavra, ele pode transformar até um bem em mal. Então, às vezes, é uma coisa que você acha assim que é só aliás, que já é um lugar definitivo, não é, é uma escala só, né? Você está indo para um outro patamar com Deus. Exatamente, mas essa transformação ela precisa acontecer. Precisa. E eu falei um dia lá
lá em casa, né? Você já pensou se não existisse o dia mal para nós? A gente ia ser insuportável, né? Verdade. Porque quando você fala alguma coisa, alguma dificuldade, eu ia dizer assim, Stefânia é porque ela não ora. Stefânia é porque ela não busca Deus. Eu não ia pegar a sua dor. Exatamente. Né? Agora, todas as vezes que eu ouço assim, uma mulher dizendo, poxa, eu queria que meu marido se convertesse. Ô, Rosana, eu tô orando, meu marido ainda não se converteu. Eu sei a dor que você sente. Exatamente. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você vai fazer, porque se deu certo comigo, dá com você. Ai, Rosana, eu tô com minha filha, só tá a graça. A minha filha, nanana. Eu sei a sua dor, porque eu já passei. Então, nós nos tornamos pessoas melhores. Verdade. Né? E aproveitando isso que você falou, puxando esse gancho aqui, isso é importantíssimo mesmo, porque a Rosana vai falar daqui a pouquinho sobre o testemunho da filha dela, né? E eu, num determinado momento, eu estava passando por uma dificuldade muito grande com a minha filha. Na época, ela tinha uns 19 anos, acredito, uns 19. E eu estava ali sem saber lidar com aquela situação. E o Senhor me mostrou assim claramente a Rosana e o marido dela. Amém. Então eu me lembro que a gente estava indo para o culto, era num domingo à tarde, a gente estava indo para o culto e uma situação grave para a gente resolver, eu e Ricardo, e a gente sem saber mais o que fazer. E a gente ligou para a Rosana, Rosana, você pode nos receber aí na sua casa? Ela disse, vem agora. A gente deu meia volta ali, a gente já estava indo para a igreja, a gente voltou e nós fomos para a casa da Rosana. Foi. E nós fomos, assim, muito ministrados por Deus, por meio da vida dela e do marido. Porque, na verdade, é exatamente o que você estava falando. Você já tinha passado pela mesma situação que eu estava passando. Sim. Então, quando a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros, não está dizendo para eu tolerar o meu irmão, está dizendo assim, eu preciso ser suporte na vida dele. Sim. Aquilo que eu passei vai ser suporte, vai ser uma ajuda, né, um refrigério, uma direção na vida daquela outra pessoa que está vivendo a mesma coisa. Então, eu vivi isso. A Rosana ali, com as experiências dela, né, e com assim, a direção que Deus tinha dado para ela ministrou na minha vida e na vida do Ricardo. E ali as coisas foram melhorando, eu fui colocando em prática tudo aquilo que ela tinha me orientado, que eles tinham nos orientado. E eu não vou dizer para você assim, tudo mudou. Ainda não. As coisas estão caminhando. A gente saiu daquele caos, né? Mas as coisas ainda estão caminhando. A minha família ainda está no processo, mas eu creio, sabe, Rosana? Amém, eu que também. Assim como Deus fez na sua vida, Ele vai fazer na minha. E o tempo é dele. O tempo é dele. Mas eu não vou adiantar, não vou dar muito spoiler aqui não, porque eu quero que você conte. Sim, então, aí depois vocês começaram a ter essa vida ali com Deus, né? Todos juntos. E, na verdade, a gente pensa assim, agora, como diz a canção, né? Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Realmente é. Mas ainda existem desafios muito grandes, como a gente falou. Então, conta pra gente como é que foi a caminhada aí e como é que a Ana começou a enfrentar os problemas dela, especialmente a Ana, né? Como é que ela começou a enfrentar os problemas da adolescência, da juventude? Como é que isso aconteceu na vida dela e na vida de vocês? Aí assim, a Ana, no início da adolescência, nós tivemos muitos problemas com ela. Sim. Durante toda a adolescência dela, na verdade, né? E aí eu e o Alexandre já estávamos juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, né? Glória a Deus por isso. Deus sabe, né? E aí a gente começou a buscar isso. Então, assim, todo tipo de problema a gente teve com a Ana. Muitos problemas sérios, né? A gente teve com ela. E a gente não desistiu, continuou a buscar. Então era assim, muitas idas e vindas, como dizem, né? Vai... Aí a montanha-russa, né? Hoje tá lá em cima, amanhã tá lá embaixo. Eu sei bem como é. Tinha horas que ela tava lá na igreja e, nossa, agora vai. Agora vai. Aí acontecia alguma coisa
E ali naquela fase de escola foi muito difícil. Eu perdi assim as contas de quantas vezes eu entrava na escola e saía chorando da escola, né? Porque a escola nos chamava para contar o que estava acontecendo, e era muito triste. Eu me lembro que a última vez que nos chamaram para ir lá na escola, eu não fui. Eu lembro que eu falei assim: Alexandre, hoje você vai só. E ele falou: deixa comigo, eu vou. Né? Ele já sabia do papel, né? Do papel dele, de sacerdote, de pai, que protege, né? E ele foi... proteger, inclusive, você também, exatamente, as suas emoções, né? Porque uma coisa é você lutar só, outra coisa é você lutar com um casal, né? Um derruba 1000, dois... O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Verdade. Como diz a Bíblia. E aí a gente, era isso aí, era muita luta, muita mentira, muito engano. Era o tempo todo a gente vendo aquela mentira, sabe? Sim. Isso aí predominava na vida dela, muito engano mesmo. E a gente continuou levando na igreja, hora não ia, hora ia, e fazendo cursos. Aí quando fazia um curso, a gente falava: agora vai. Saía de lá radiante, não. E assim foi. Teve momentos assim que vocês falaram assim: quer saber? Vamos desistir? Vamos largar a própria sorte? Teve algum momento assim ou não? Não. Vontade tem, mas a gente não desistiu em nenhum momento. Graças a Deus. Mas a vontade vem. Mas Deus nos chama para viver pela fé. Com certeza. Então, o justo viverá pela fé. Então, se o justo vive pela fé, a gente não pode seguir a nossa vontade. Sim. A vontade vem? É. Você tem vontade de orar todo dia? Nossa, claro que não, gente. Eu gostaria de ter. Você tem vontade de ler a Bíblia todo dia? Não é assim. Não é assim, gente. Quem fala isso é mentira. Tem dia que a gente acorda e quer, né, assim, ler a Bíblia, ouvir canções, louvores, mas tem dia que você tá ali mais... Você né? não quer. Só que a vontade, ela não pode prevalecer. Exatamente. Quando você entrega a sua vida a Deus, a vontade de Deus tem que ser em primeiro lugar. Então assim, eu não tô com vontade não, eu tenho com vontade de desistir, igual você falou aí, eu quero deixar essa menina agora, ela quebrar a cara. Se vire. Não é isso que Deus quer. Eu tenho vontade, mas não é isso que Deus quer, então vamos continuar. E assim a gente continuou. E teve aí 2 coisas assim, fundamentais que fez com que a nossa filha viesse para Deus e permaneceu e está até hoje. Graças a Deus. São as estratégias, né? A estratégia que Deus usou com o Alexandre, com a Ana Luísa, Deus já vai usar aí uma nova estratégia que você vai contar pra gente aí, e é o jeito de Deus agir. E é no tempo dele, né? Assim, Deus não se atrasa e nem se adianta. Às vezes nós, com o nosso coração imediatista, né, como a gente né, e o nosso coração é enganoso, como diz lá em Jeremias, a gente fica querendo tudo para ontem, ainda mais que a gente está nessa geração aí do fast food, né? Tudo tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas com Deus não é assim, né? A vontade dele é soberana, né? Então sempre vai prevalecer sobre a nossa. E tem princípios que a gente precisa, né, tá pronta e executar esses princípios de Deus. Então assim, um dos princípios de Deus é você colocar sua casa em ordem, né? Então a gente tinha, eu e o Alexandre, algumas pendências de quando a gente não caminhava com Deus para tratar entre eu e ele. Olha que interessante, gente, vai anotando aí, isso é fundamental. Esses passos, esse passo a passo que a Rosana vai dar para vocês, que ela já deu para mim e para o Ricardo, e agora ela vai dar para vocês aí. Então, olha só, primeira coisa, coloque a sua casa em ordem. Olha que interessante. Então, a palavra de Deus fala que a gente tem que perdoar e a gente tem que pedir perdão. Sim. E a nossa vida como casal, ela tinha muitas pendências. A gente tinha que tratar disso. E aí a gente foi entender depois, porque assim, o que os pais fazem
o pecado dos pais que eles fazem, vamos supor, às escondidas, os filhos vão fazer a céu aberto, para todo mundo ver. E foi aí que a gente decidiu fechar essa porta. Essa brecha. Uma brecha que tinha na nossa vida. Então, o que aconteceu? A gente tratou disso, nós dois. Olha para você ver o tanto que é importante a vida dos pais. Desculpa, mas como é que vocês descobriram, assim, descobrir é ótimo, né? Porque tudo é da direção do Espírito Santo. Então, houve essa direção no seu coração, no coração do Alexandre, para que vocês começassem por aí. Houve, na verdade, Deus falou com o Alexandre. A gente participou de uma célula. Bom. Foi. Que chamava, o tema da célula era Eu Não Vou Viver de Gambiarra. Olha, que interessante! Gente, foi. Vai ser tema para um dos vídeos da Fana Lopes. Amei esse tema. Não vou viver de gambiarra. O que é viver de gambiarra? É você viver do seu jeito. Esse princípio aqui não dá pra mim. Eu não vou adaptar a palavra pra mim. Isso. E Deus não aceita isso. Verdade. As coisas não vão funcionar. E aí ele fez uma oração no final da célula e ele falou assim: Deus, se tem alguma gambiarra na minha vida, eu quero que o Senhor descubra isso, joga luz, porque eu quero arrumar. Que bacana! Quando ele falou isso, minha filha, Deus não perdeu tempo, porque era só isso que Deus queria. Só isso. Né? Só que a gente não fazia essa relação, tá? A gente vivia uma luta com a nossa filha, mas a gente não fazia essa relação. Que o problema podia estar em outro lugar. Isso, né? Porque a palavra de Deus fala assim, volte, lá em Apocalipse, sim, né? Volte ao lugar isso. Em que você errou, né? Em que você falhou. Isso. Vai lá atrás, corrige, né? Corrige. É isso mesmo. Mas até aí a gente não estava fazendo essa relação. Só que aí Deus acordou ele de madrugada e mostrou o que ele precisava se retratar. Que bacana. Que ele tinha que me pedir perdão por tudo de errado que ele fez comigo. Antes dele conhecer o Senhor. Sim. E Deus falou no coração dele assim, você já deixou o pecado. Mas agora você vai ter que se retratar com a Rosana. Você vai ter que falar. E ele falou, Senhor, se eu for falar tudo, eu tenho medo do meu casamento acabar. Eu não quero que acabe. E Deus falou assim, mas você vai ter que fazer. Tudo então, às claras, né? Tudo às claras. Jogou luz. Né? Porque Deus é assim. E aqui é interessante a gente lembrar também que o inimigo, ele atua em áreas de trevas. Isso. Onde existem trevas, é ali que o inimigo vai fazer a festa. Então, que áreas de trevas? São trevas exteriores? Não necessariamente, são trevas no coração. São aqueles quartos escuros em que você está mantendo ali aqueles segredinhos, sabe? Aquilo que você, isso aí deixa aí escondidinho porque eu não quero que ninguém saiba. E talvez não, com certeza, isso que você está mantendo escondido está te mantendo acorrentado. Então, na exata proporção em que você libera, como diz a Rosana, em que o Espírito Santo joga luz e que você resolve tirar ali do escondido, ali o inimigo não tem mais legalidade para atuar naquela situação. Muito interessante. Muito. E isso é um princípio. Então, assim que Deus deu esse comando, e meu marido tem essa qualidade, ele age rápido. Se Deus der um comando com ele, ele age rápido, né? E aí ele foi e se retratou comigo, né? É claro, não foi fácil? Não. Isso não é fácil para ninguém. Com certeza. Tá? Você desenterrar aquelas coisas que estão ali, tirar a sujeira debaixo do tapete, não é fácil, tá? Mas com Deus é possível você fazer isso. E outra, Rosana, se a direção veio de Deus para que ele agisse dessa forma, Deus não ia preparar uma emboscada para vocês. Vou dar essa direção aqui, eu sei que depois tudo vai se desmoronar. Claro que não. Deus deu essa direção porque sabia que o coração da Rosana já estava preparado para receber aquilo. Como disse ela, não foi fácil, né? O baque foi grande, mas Deus fortaleceu. Exatamente, não é fácil nem para quem vai tirar a sujeira, se expor, e não é fácil para quem vai ouvir. Tá? Isso daí foi um processo de cura, mas Deus foi muito rápido em me curar e curar ele, tá? Foi muito tranquilo.
E vocês se dispuseram também. Foi. Por isso que o processo da cura é mais rápido. Quando a gente se dispõe, a gente se abre e fala, bora Deus, vamos fazer, pode fazer do seu jeito. A coisa acontece mais rápido. Então, a partir da hora que essa brecha foi fechada, gente, aí as coisas começaram a mudar na minha casa. Graças a Deus. Só que teve um pico de piora. Sim. Sabe aquela coisa que você fala assim, é uma coisa muito certa, crente gosta muito de falar assim, nossa, se piorou é porque a bênção tá chegando. A bênção é grande. Então assim, deu um negócio lá em casa, uma reviravolta. Então assim, a Ana piorou muito. Foi um dia que o Alexandre pegou o celular dela, tirou o celular dela e aí a gente viu, menina. Ela tinha senha no celular? Tinha. E vocês... Nós fizemos ela abrir o celular e entregar pra gente. Ela ficou sem celular, acho que foi uns 2 meses, um mês e pouco, imagina, né? Não, pra adolescente, pra adolescente, que não fica um segundo sem o celular. Pensa você passar por essa punição, né? De assim, quase 2 meses sem o celular, né? Mas... tudo debaixo da direção de Deus, com certeza. Deus foi direcionando vocês. Foi direcionando, né? Ela era uma adolescente. Sim. E outra coisa, pra gente saber o que estava por trás daquilo ali. Então foi muito tempo que a gente gastou para ler. Para você ter uma ideia, tem coisas que o Alexandre leu que até hoje ele nem me passou. Porque ele falou para mim assim, isso aqui eu não... Para te proteger. Para me poupar. Ele falou assim, isso aqui eu não vou te passar, não. Aí... a gente passou por esse processo, a gente viu o estado que estava a nossa filha, né? Eu me lembro muito do Vale de Ossos Secos, quando Deus pega o profeta e fala assim, vamos lá que eu vou te mostrar o Vale de Ossos Secos. Ou e seja, aí Deus não poupou ele não, tá tudo morto mesmo. Deus fez isso com a gente. Exatamente. Entendeu? Então precisou chegar ao ponto da gente falar assim, isso aqui, só Deus. Não isso tem aqui não mais. Tem jeito. Perdemos a batalha. É como se a gente tivesse perdido. Mas ali Deus nos fortaleceu. E enquanto casal, a gente já tinha se resolvido, a gente já estava em outro patamar. Né? Já havia uma transparência, um pedido de perdão, uma liberação de perdão. Então a gente já estava fortalecido os dois, né? Aí a gente começou nessa batalha aí. Então, primeiro Deus mostrou o que é. Eu vou te dar a real aqui. A real é essa. Então, assim, eu falo para as pessoas, não tenha medo de saber o tamanho do seu problema, não. Sabe por quê? Porque você já sabe o tamanho do seu Deus. Verdade. Então, por pior que seja, gente, Deus é muito maior. E Deus sabe como resolver e vai te dar vitória. Com certeza. Então, ali a gente viu o tamanho do problema. Foi aí que a gente mandou ela pro Vida Vitoriosa, que é um encontro com Deus. E a Ana conta no testemunho dela que, você vê, né, as coisas meio contraditórias, mas ela nem não orava esse dia. Ela falou assim, não, eu vou orar para Deus quebrar esse ônibus, para acontecer alguma coisa, porque eu não quero ir para esse negócio, eu não quero ir para nada. Para que a coisa não dê certo, para eu não ir para esse encontro. Ela conta isso. E ela disse que ela entrou dentro desse ônibus e ela falava assim, não é possível, não vai acontecer alguma coisa aqui, esse negócio não vai dar certo. Não, eu não vou. E o Alexandre só deu um comando para ela, arruma suas coisas, que você vai para o encontro com Deus. Não, eu não quero e tal. Você vai, pode arrumar. E se você não arrumar, você vai sem nada. Então ela arrumou a malinha dela e... foi pro encontro com Deus, não tinha outra alternativa. E foi lá que ela teve um encontro com Deus. Porque aí já não tinha mais brechas. Porque o que o inimigo das nossas almas faz? Ele trabalha, como você falou, Stefania, com legalidade. Então, peraí, tem coisa aqui no casamento. Não foi resolvida entre o casal. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar nos filhos. Eu tenho essa legalidade. Quando você fecha... ela foi por vida. E aí nós começamos na batalha. Os dois juntos. Diabo, você não tem mais poder na vida dela. O poder que você tinha já foi fechado. Nós já nos retratamos. Nós já limpamos a casa. Não tem mais lixo dentro da nossa casa. Então foi aí
que Deus operou definitivo na vida da Ana. E lá ela foi liberta de tudo quanto é área. Deus fez uma faxina, essa menina voltou outra. E aí ela começou a buscar Deus por ela mesma. Que lindo. E assim, logo que ela voltou, claro, você falou e agora, que ela já voltou diferente, né? E ali ela manteve, então, ela não teve nenhum momento assim que ela falou assim, quer saber, não sei se é isso mesmo, se não, ela seguiu em frente. Aí ela seguiu em frente. Aí teve, esse é um princípio, tá? Arruma a sua casa. Sim. Esse foi um princípio. Agora teve uma outra coisa. Pronto, então anota aí. Os pais... Segundo princípio. Confessar o pecado pro filho. E nós fizemos isso com ela. Nós confessamos tudo que nós erramos com eles e pedimos perdão. Então, assim, essa confissão aí foi só com relação aos filhos. Aquilo que vocês tinham vivido, também. Também? Também. Vocês nós tiveram que colocar isso. Tudo ali. Colocamos isso. Ai, que difícil. Eu me lembro, é difícil, mas é o que eu falo pra você. Porque a sensação que dá é que se vocês puserem aqueles podres todos seus ali, o filho vai falar, o quê? Ele fez isso, eu também vou fazer. Também vou fazer, né? Então, a sensação que dá. Mas como eu falei, eu volto a repetir. Debaixo da direção de Deus, Deus vai provendo e vai arrumando e ajeitando e preparando ali os corações. Foi. E foi um choro esse dia, foi um quebrantamento, né? Mais uma vez a gente tirou todo o lixo que tinha dentro da nossa casa. E foi uma bênção. E aí, mais uma coisa que eu acho que fez toda a diferença na vida da Ana. Existe uma cerimônia, não sei se você conhece, que chama Bate Baracá e Barra Baracá. Não conheço. É uma cerimônia judaica. Que o judeu, ele dá muita importância na bênção. Sim. E nessa cerimônia, os pais... eles autorizam o filho a prosperar. Eles lançam uma bênção. Ontem ainda eu estava ouvindo, não foi, Ricardo? A gente ouviu ontem alguém falando, quem que foi mesmo que estava falando sobre isso? Exatamente, essa autorização, essa liberação. Isso. Por isso que a gente, não sei vocês, né? Mas na minha época era assim, bença pai, bença mãe. Aí o pai, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha. Ali eles estavam liberando essa bênção. Aí hoje em dia você não vê mais isso, né? Então, assim, como é interessante essa liberação dessa bênção dos pais sobre os filhos. Sobre os filhos. E aí a Ana ia fazer 18 anos. Aí Deus colocou no meu coração, porque eu já tinha ouvido essa cerimônia naquele curso Veredas. Antigas. Veredas eu conheço. O Veredas Antigas, que é da Universidade da Família. Sim. E eu já tinha ouvido aquilo dali, né? E os nossos pastores também fizeram com os filhos e tal, então eu já conhecia. Sim. E eu orando por ela querendo fazer uma festa. E o Espírito Santo falou assim pra mim, vocês têm que liberar ela para prosperar, né? A gente tira a sujeira, mas a gente agora tem que colocar a bênção. A bênção. E aí eu falei com o Alexandre que o Espírito Santo colocou no meu coração e ele na hora ele falou, vamos fazer essa cerimônia, né? E essa cerimônia foi assim, somente com a família. Sim. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Tem gente que faz para 300 pessoas. Nossa. Quem é que não quer ver, né? A bênção, né? Sendo liberada, a prosperidade, né, dos filhos. E assim, é fantástico isso daí. E eu me lembro que os nossos pastores, eles falaram assim, durante essa cerimônia, quando acabou a cerimônia, né? A minha pastora, discipuladora, ela falou assim, eu quero desafiar vocês todos que estão aqui nessa cerimônia em ver a vida da Ana daqui a um ano. Nossa! Mas não foi um ano, não foi nem menos. Um ano, a vida dela estava totalmente transformada. Olha só. Totalmente transformada. A Ana viveu um ensino médio, Stefane, você sabe um pouco ali da história da escola. Sim. É muito conturbado. Todos os professores, a diretora do colégio, eles falavam pra gente, sabe o quê? Ela não vai fazer faculdade, ela não vai nunca passar numa universidade, ela não sabe nada, ela não estuda. Era só esse tipo de sentença que eu ouvia.
todas essas sentenças eu ouvi. E só que eu continuava a declarar: minha filha está aprovada na UNB, minha filha está aprovada na UNB. Entendeu? Então as declarações, o que sai da sua boca, isso tem que estar alinhado com Deus. E nós, pais, somos autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Isso. Então, cuidado com aquilo que você está decretando sobre a vida do seu filho. Esse menino, isso aí não vai dar em nada, não. E esse aí é um zero à esquerda, ou banana, ou sei lá o quê. Então, assim, cuidado com essas palavras que você está liberando sobre a vida dele, né? Sobre a vida dela. Porque nós, como eu falei, somos autoridade espiritual sobre a vida deles. E não é só não declarar o que não é bom. É declarar o que é bom. Isso mesmo. Entendeu? E é isso que essa cerimônia a gente faz. Então, no dia que ela fez 18 anos, a gente fez essa reunião lá em casa, né? É uma reunião, uma cerimônia espiritual. Sim. E aí, essa cerimônia, o pai, né, como autoridade e dono do coração da filha, enquanto ela é solteira, sim, né? Ele impetra a bênção, ele lança aquela bênção e libera ela como mulher e para prosperar em todas as áreas. A mãe também faz isso. Inclusive a gente faz uma simbologia, põe uma fita e corta aquela fita e fala assim, e o pai fala assim: passa pra cá, que agora você é uma mulher. Que lindo. Menino, nossa, eu não posso nem falar isso que eu choro. Que lindo. Então, assim, eu escrevi uma bênção para ela, abençoei a vida dela, o Alexandre também, né? A gente deu para algumas pessoas chaves também na vida dela para fazer isso, uma amiga, né? Enfim, o irmão abençoou a vida dela. E ela leu algumas obrigações como filha e nós lemos também, reafirmamos, né? Algumas obrigações como pais. E uma coisa assim que eu acho que vale a pena falar é que a Ana, ela mentia muito, sabe? Ela contava uma história, gente, que você olhar e falar assim: você tá mentindo. E na minha bênção, no final, eu coloquei assim: você, a partir de hoje, é uma mulher de confiança. Eu, como sua mãe, eu confio em você a partir de hoje. Então, isso mexeu muito comigo. Não é fácil de você falar, enquanto que a situação tá todo o contrário. Mas eu lembro que isso daí me ajudou muito a falar a partir de agora. Porque o que Deus faz quando você se converte, quando você aceita Jesus na sua vida? Vamos olhar daqui pra frente. É claro que Deus quer que conserte o passado. Sim. Porém, Deus quer que você olhe pra frente. A única vez na Bíblia que Deus fala pra olhar o passado é essa de Apocalipse, que fala: volta lá pra consertar. Eu sempre gosto de dizer assim que o passado, nosso passado, ele não pode funcionar como uma âncora na nossa vida, nos prender lá. Isso. Mas ele tem que ser uma bússola. Às vezes a gente dá uma olhadinha para trás, mas opa, peraí, a direção, né, que eu tenho que seguir agora é essa, para você reconhecer que você até errou e que você precisa tomar uma nova rota, né? Então isso é muito interessante, é não ficar preso lá atrás. Não. Tem um vídeo da Fana Lopes também, deixa o passado no passado, hein? Depois dá uma olhadinha lá. E realmente a gente precisa deixar. Então aquele dia que eu falei assim: você é uma mulher digna de confiança, gente, foi uma choradeira só. Nossa. Em todo mundo que estava ali presente naquele dia. Porque ela não era aquilo, se você olhasse para as circunstâncias. Sim. Só que a gente reafirmou isso, né? E assim, reafirmar e a partir dali você começar a falar. E agir de acordo com aquilo que você profetizou, de acordo com aquilo que você liberou. Isso. Né? Então, depois dessa cerimônia, ela tinha feito PAS, né, no ensino médio. Inclusive assim, ela fez esse PAS totalmente obrigada. Ela não queria, porque ela falava: eu não tenho condição de ficar passando em UNB, eu não estudei nada no ensino médio, né? Eu não tô aqui, gente, incentivando ninguém a não estudar. Não, mas agora assim, você sabe por quê também?
De repente ela foi tão desacreditada por todo mundo. Ela recebeu tanto decreto ali, tanta sentença de que ela não daria mais. Ela própria falou, bom, todo mundo já sabe mesmo, eu também, então como é que eu vou acreditar em mim? Eu também não acredito, eu não vou dar em nada. Aquelas sentenças passaram a ser uma verdade na vida dela. E isso precisava ser quebrado também, né? Exatamente. E aí ela tinha feito o PAS, o terceiro PAS do terceiro ano, né? Inclusive, ela foi literalmente obrigada. Literalmente, o Alexandre botou ela dentro do carro. Eu lembro que o Alexandre falou assim, você vai para a igreja e deixa que eu levo ela para fazer o PAS. E ela não pegou nem a identidade dela, o RG dela. Ou seja... deixa, porque eu nem quero fazer isso. Deixa esse negócio pra lá. Então, assim, na hora, o Alexandre teve até que pegar o passaporte dela, porque ela não achava esse RG dela e tal. Enfim, ela fez. E depois dessa cerimônia, tá? Desse bate para cá, o que aconteceu? Em agosto, o aniversário dela é junho. Em agosto, saiu uma chamada do PAS. E ela tinha feito, sabe pra quê? Engenharia. Me lembro de você falar, engenharia, nossa. Era assim, cara, impossível. Impossível aos olhos humanos. Aos nossos olhos. E aí, ela, em agosto, ela não foi atrás de ver resultado, porque ela achava impossível dela passar na UNB para engenharia. E aí, o que aconteceu? Ela passou no PAS e foi chamada, entendeu? Aí, o que aconteceu? Um menino que conhece a Ana no Instagram passou um direct lá para ela, dizendo assim, você viu que você foi chamada? Nossa. Na UNB? E ela, quem é você? Que PAS, que UNB? Não, isso aí. Ela não esperava por nada disso. Nada disso. Apesar de que eu declarava isso, mas né, não fui atrás dos resultados. E talvez você até esperasse, mas pensa, talvez, mas não é agora. Eu creio nisso, mas com certeza não vai ser agora, tá cedo demais. Mas olha como acabamos de fazer a cerimônia, 2 meses. E aí eu tô na sala. Aí ela foi conferir. Realmente, estava o nome dela lá. E aí eu lembro que eu tava na sala, ela entrou na sala e falou assim, mãe, eu passei na UNB, eu fui chamada na UNB. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, só que eu perdi o prazo da matrícula. Aí naquela hora ali eu levantei e falei, não é possível que Deus ia dar essa bênção e ia perder assim. Você pode ter perdido, mas a vaga vai voltar para você. Vai voltar para você. E voltou, né? Isso aí é outro testemunho. Se eu for contar agora não vai dar tempo. Mas voltou, ela se matriculou naquele semestre na UNB. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né? É que existem princípios que a gente precisa entendeu? Obedecer, seguir. A palavra de Deus é prática. Não é só pra gente conhecer, é pra gente praticar. E tem muita coisa que é duro de praticar, como perdão, né? Trazer luz para as coisas erradas, consertar. Não é fácil fazer uma coisa que o filho não quer, né? Mas a gente tem que estar ali e praticar o que está escrito, porque se está escrito é para praticar. É como você falou, não dá para a gente pegar a nossa Bíblia e falar assim, esse princípio aqui tá difícil demais, não, eu vou pular, esse aqui não, esse aqui eu não gostei muito dele não. Esse aqui tá até legalzinho, eu vou seguir esse daqui. Não dá para fazer uma leitura seletiva da palavra de Deus. São princípios, são ensinamentos, né, que a gente precisa obedecer, né, para que a gente realmente possa prosperar e experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. As promessas dele para nós estão aqui, né? E assim, antes de eu pedir para você dar um recadinho para todo mundo aí, eu quero dizer que depois daquele dia que a gente foi à sua casa, você me falou do Salmo 128 e eu fiz para Dani. Ai, que lindo! Que a Rosana nos disse assim que a gente precisa realmente declarar
né? Essa palavra. bênção, a palavra sobre a vida dos nossos filhos. Que lindo! E assim eu fiz. Nossa, né? que E show. hoje aqui, porque lá no Salmo tá assim, ó, tá de outra forma, a gente trocou, né? Bem-aventurado Ricardo, porque teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Estefânia será como videira frutífera em sua casa. Daniela, em nome de Jesus, Amém. será como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Que bênção! Que bênção, é isso mesmo. A gente precisa declarar e confiar. E confiar. Então esse quadro aqui eu coloco lá em casa, na minha sala. Amém. E assim, é uma profecia, uma oração. E eu creio que essa palavra vai se cumprir. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha filha. Amém. Pode não ser agora, mas ela vai se cumprir. E eu gosto muito de me lembrar, né, da mãe de Santo Agostinho, né, que ela orou assim por décadas pela vida dele, né? E um dia ela falou que, assim, eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Ele procurou, obrigada. Ela procurou por uma pessoa do conhecimento dela, falou assim, olha, escuta, procura lá Agostinho, ele precisa se converter ao cristianismo, ele está vivendo com umas heresias malucas aí na cabeça, ele precisa se converter. E aí essa pessoa disse para ele assim, olha, não é o momento ainda não chegou, mas sossegai, porque Deus não vai desprezar as suas lágrimas. Foi assim que ele falou para ela. E assim como, assim, eu tenho chorado as minhas lágrimas, sei que Rosana já chorou as dela também, e você pode estar aí derramando as suas lágrimas pelo seu filho, pela sua filha, né, que ainda não está caminhando ali, né, porque a Bíblia, o que a Bíblia diz para nós, né, Rosana? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E mesmo quando ele for velho, ele jamais se desviará desse caminho. E aqui um detalhe que eu acho muito interessante, quando a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho. Ué, mas não é ensina o teu filho o caminho, não. É ensina no. Isso. É aqui, ó. É pegar na mão. Pega na mão e segue com ele no caminho. Isso. Né? E que assim, ainda quando ele for velho, ele jamais vai se desviar desse caminho. E assim, antes da Rosana deixar aqui um recadinho final pra gente, peraí que eu tô me lembrando aqui, o editor ali tá me lembrando que tem um presentinho aqui pra Rosana, mas eu... Eba! eu tava vendo, li uma coisa interessante que diz que na nossa caminhada de cuidado com os nossos filhos, é como se fosse uma caminhada por um deserto. De dia, calor intenso, e de noite, frio intenso. Ou seja, a gente vai estar sempre passando por uma agrura, por uma dificuldade ou outra, mas a gente precisa fazer como Moisés fez, quando ele conduzia ali aquele povo de Deus, lá do Egito para a terra prometida. Chegou um momento que ele falou assim, Deus, está confusa a coisa aqui, me mostra o caminho. E Deus disse para ele assim, a minha presença irá com vocês, e vocês acharão descanso. Então o segredo é caminhar com o Senhor, porque Amém. Com certeza Ele vai nos dar esse descanso, né, para as nossas almas, de ver os nossos filhos prosperarem, né, de ver os nossos filhos crescerem, sendo abençoados, cumprindo, como a Rosana falou lá atrás para mim, o plano original de Deus para sua filha. Esse vai se cumprir, em nome de Jesus. Vai. Então eu quero que você deixe também, Rosana, aqui agora, um recadinho, um encorajamento para essas mães, para esses pais, né, que estão nos assistindo agora, para que essas pessoas não desistam, assim como você não desistiu. Amém. Amém. Eu quero falar que, assim, que você não desista, mãe, pai, Deus te entregou essa herança na tua mão. Deus te entregou, confiou essa flecha, e você que vai atirar a flecha, e ela tem que acertar o alvo. Então é função nossa como pai e mãe acertar o alvo, né? Então não desista, né? Agora, faça tudo
o dever de casa, né? Completo, Exatamente. né? Arruma a sua casa. Isso. Se você tem algo para se arrumar, você pai, você mãe, arruma a sua casa, porque o diabo trabalha com legalidade, como nós fizemos, né? Não desista, né? E declare a bênção sobre o seu filho. Declare, não desista. Pega a palavra de Deus e fala assim: vou declarar essa que o Espírito Santo vai te conduzir. Declare a palavra sobre a vida do seu filho e haja tal qual. Verdade. Amém? É isso. Amém, que lindo. E olha, no início a coisa pode parecer um pouquinho complicada, porque assim, o inimigo ele não vai querer perder território assim tão fácil, mas maior é o que está em nós, do que Amém. aquilo que está no mundo. Amém? Amém. Então, antes da gente encerrar, eu quero aqui agradecer muito a presença da Rosana aqui conosco. Eu creio assim que toda vez que eu falo com você, você ministra no meu coração, no coração do Ricardo que está ali também. E a gente crê, assim, vendo a sua história, vendo o seu testemunho, que é possível continuar. Então, vou deixar aqui para você, em agradecimento. Ó, e se você também tem aí o seu testemunho, a sua história, né? A sua experiência com Deus, uma história assim de milagre mesmo, de poder e de agir de Deus sobre a sua vida, de algo que Deus já fez lá atrás ou que está fazendo agora. Se você quiser compartilhar com a gente, vai ser uma bênção. Fala comigo pelo Instagram, manda ali no direct, fala: Fana, eu tenho uma história. Se você não quiser vir aqui como a Rosana teve coragem, ó, e veio, manda pra mim que eu conto aqui pra você, sem falar seu nome, sem te expor, se você não quiser. Mas se você quiser vir também, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Amém. Trazer você com a sua história de milagre, para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo seu testemunho. Amém. Então aqui, ó, a canequinha da Gente! Fana Lopes, tá aqui. Vou deixar aqui pra Rosana e agradecer obrigada. muito a Deus e pedir a Deus que continue abençoando a sua vida, a Amém. sua casa, querida, Amém. viu? Amém. Muito obrigada. Então, para você que ficou aqui conosco até agora, eu sei que você foi muitíssimo abençoado. Se você gostou desse testemunho, eu tenho certeza que você gostou. Compartilha aí com seus amigos, com mães, com pais, com amigos, né, como eu falei, e deixa aí o seu joinha para nós e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui juntinho de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.